Eu falei sobre esse tema durante as quartas-feiras, num período do ano passado, e eu gostaria de expandir agora alguns elementos que eu havia mencionado de maneira rápida, haja vista o interesse que algumas pessoas manifestaram pela internet. Até hoje eu recebo ainda ligações ou e-mail de pessoas pedindo maiores informações por causa do vídeo ter sido postado no site da nossa igreja. Então, diz assim, Gênesis capítulo 2 descreve a criação do homem, particularmente o final, no versículo 15, diz assim que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, com a finalidade, diz o texto, de cultivá-lo e guardá-lo, para o cultivar e o guardar. E o versículo 16 acrescenta, dizendo que o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. E mais adiante, no capítulo 3, versículo 8, um detalhe que iremos trabalhar também em parceria com isso, diz o versículo 8, capítulo 3, logo após a queda, diz que quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta rápida meditação. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Cremos que ela é a verdade a respeito de Ti, a respeito de nós, a respeito da Tua igreja. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa nos trazer agora instrução, conforto, correção, enfim, traga aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja é realmente algo curioso, não é mesmo? Eu, nessas minhas andanças recentemente, tive a oportunidade de conhecer várias igrejas, inclusive igrejas que não são cristãs. Eu visitei recentemente um templo budista e um templo hindu, e é curioso você observar a maneira como as pessoas, ao longo das civilizações e dos séculos, elas forjam e montam e acumulam experiências na maneira como eles entendem e praticam a adoração nessas igrejas, nesses templos. E há muita coisa diferente. Obviamente, as que não são cristãs serão bem mais diferentes. A maneira como as pessoas elas se achegam até a divindade que elas acreditam, aquilo que elas fazem enquanto estão na presença da divindade em que elas acreditam, isso varia demais. Mas mesmo dentro da igreja cristã, você vai perceber várias modificações, entre elas relacionadas à ceia, por exemplo. Uma igreja anglicana, em alguns países, você recebe a ceia semelhante a uma igreja católica. Você vem até perto onde está o púlpito, você se ajoelha numa muretinha e coloca a mão assim e você recebe o pão, que parece uma hóstia, e o pastor, ele dá o vinho. E eu lembro até que numa igreja que eu estive recentemente, aparecia na projeção, no data show, a maneira que você tinha que colocar a sua mão para receber. E era meio complicado aquilo, eu fiquei olhando e treinando, praticando, vai que eu coloco a mão errada.
pastor falava, sai daí, você não sabe nem receber um pão. Mas todas essas coisas fazem parte da maneira como a igreja, ela se adequa e molda em diferentes culturas, em diferentes locais. E a pergunta que permanece é, qual é a origem, então, dessa ideia do ajuntamento para louvar a Deus, adorá-lo e aprender da sua palavra? Existem várias razões, existem vários pontos, mas eu quero defender e postular daqui em algumas ocasiões, eu vou falar sobre isso, que um ponto importante para iniciarmos a pensar na igreja é, de fato, o texto que lemos, o Jardim do Éden. E eu selecionei aqui pelo menos 4 razões, ou 4 coisas que caracterizam a igreja já no período bem incipiente, que é o local onde Deus inicialmente colocou o primeiro casal. Então, o Jardim do Éden, ele pode e ele deve ser entendido como o primeiro modelo de uma igreja da parte de Deus. Não é um modelo que, infelizmente, não deu certo, então vamos mudar para algo mais adequado. Não, é um modelo que, conforme leremos posteriormente em Apocalipse, o Éden ele vai ser reconstituído e vários elementos que compunham o contexto do Éden voltam. Então, isso significa que o Éden não foi descartado como um projeto que não deu certo. Infelizmente, falhou. Não falhou e Deus não desistiu dele. Então, alguns aspectos. Em primeiro lugar, o Éden ele é um local onde a obediência e o amor podiam ser verificados. O Éden é um local onde obediência e amor podiam ser testados. Como lemos no versículo que acabamos de ver, quando Deus criou o homem, ele colocou no jardim. E não apenas colocou no jardim, mas ele deu esta ordem, e essa ordem envolvia, basicamente, um ato de obediência, uma obediência que era alimentada pelo amor. Então, a igreja, o ambiente que Deus criou inicialmente, diante de toda a criação, ele separou um lugar específico. O Éden não era um lugar que tinha um centro e ele se expandia por toda a face da terra. O Éden era um local limitado. Tanto era que quando o homem caiu, Deus expulsou o homem de dentro do jardim e ele foi para fora. Isso significa que o Éden, então, era um local restrito, era um local que tinha um perímetro. Tanto é que ele pôde ser colocado para fora daquele perímetro. Então, Deus criou um local. E uma das coisas que ele colocou nesse jardim é que o homem deveria ali, naquele local, ele não deveria tocar ou lançar mão da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ao fazê-lo, ele demonstraria zelo, demonstraria cuidado, mas, sobretudo, obediência e amor por causa daquele que havia pedido. Eu lembro que uma ocasião, os meus pais, a minha mãe especialmente, sempre gostou de cultivar samambaias. E quem conhece, hoje raramente a gente tem visto samambaia, mesmo porque samambaia gostava de ser criada no famoso xaxim. Hoje nem pode mais ter xaxim, é proibido. Mas a minha mãe tinha muita samambaia. E quando nós éramos pequenos, a gente gostava de sentar perto da samambaia e o brotinho da samambaia que estava nascendo, a gente gostava de quebrar. Cada vez que quebrava, a gente levava um cascudo da mãe. A parte mais importante da samambaia é você quebrar o broto da samambaia. Mas era tão bonitinho, aquela coisa enroladinha. Eu gostava de quebrar, mas sempre era lembrado que não podia depois que já tinha quebrado. E uma ocasião nós viajamos e a minha mãe deixou alguém incumbido da tarefa de regar a samambaia com cuidado. Com cuidado. Ela explicou para o rapaz, olha, você tem que só devagarzinho, não vai colocar a mangueira, né, jorrando água em cima da terra que você vai destruir.
a plantação. Explicou para ele, né? Em vão. Depois de 15 dias, quando retornamos, não tinha nenhum pedaço de terra dentro do xaxim, tudo para fora. Porque pelo jeito ele colocou a mangueira em cima assim e deixou aquilo jorrar, e quando bate a água, vai jogando a terra para fora, e demonstrou claramente que a pessoa que cuidou daquele jardim não cuidou com amor, e muito menos obedeceu às instruções que foram dadas. E ali estava estampada a atitude da pessoa que tomou conta daquele jardim. Falta de amor e a falta de obediência às instruções que foram dadas. De igual modo, irmãos, quando Deus coloca essa referência no jardim do Éden, que ele colocou o homem, eu até devia pensar que Deus devia ter dito isso para a mulher, não é mesmo? Pedir para o homem cuidar do jardim, não devia ser uma coisa muito boa, mas no fato é que o casal estaria envolvido nesta tarefa. Mas, sobretudo, a questão, então, inicial é que o Jardim do Éden, o primeiro local de adoração, onde Deus criou para que ali ele pudesse vir na viração do dia e conversar com o primeiro casal, era um local que o homem poderia demonstrar de maneira concreta a obediência àquilo que Deus determina, aquilo que Deus quer que nós façamos. E não é coisa abstrata. Havia uma ordem específica de não envolver-se com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é concreto. Isso é concreto. Então, a igreja, como ela foi primeiramente idealizada por Deus, ela envolve algumas coisas que são concretas. Você precisa entender que envolve esse ato de obediência. E hoje, quando nós nos achegamos para adorar a Deus na igreja de Santo Amaro, isso também implica num ato de obediência. Você precisa estar aqui no local quando o culto começa. Não adianta chegar aqui meio-dia e já acabou. Você precisa estar aqui, trazer a sua Bíblia, precisa estar aqui disposto. Não adianta você entrar aqui e dormir o culto inteiro. Então, existem várias coisas que envolvem a obediência de estar na presença de Deus e fazê-lo aquilo com a maneira correta, que é demonstrando amor por aquele que nos pediu e que deu essa instrução. Então, mais do que em qualquer outro lugar, na face da terra, o Jardim do Éden era um local onde Deus se encontrava com o seu povo, e ali havia um símbolo maior do gesto de amor e de obediência, que eram as árvores que permaneceriam ali não tocadas pelo homem. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero expandi-lo depois individualmente em outros estudos. A segunda coisa que o Éden também manifesta é que o Éden, ele era, à semelhança da igreja, o local onde Deus se encontra com o ser humano, e havia uma ocasião para isso. Gênesis 3:8, conforme lemos, diz que Deus ele passava na viração do dia. Essa expressão viração do dia é uma tradução de uma expressão em hebraico que significa literalmente no espírito do dia. É inclusive difícil de entender o que o texto está dizendo. A qual hora exatamente Deus passava no espírito do dia? Mas a ideia é de que o Senhor Deus, ele encontrava com Adão e Eva e tratava com ele de questões relacionadas àquilo que eles estavam fazendo ou conforme o espírito do dia ou as coisas que eles se envolveram naquele dia. Então havia sim uma correspondência entre aquilo que Adão e Eva estiveram fazendo durante o dia e aquilo que Deus vinha conversar com eles. Foi somente lá no ano
400 antes de Cristo, quando, por causa da invasão dos gregos e o helenismo começou a tomar conta de toda a região, que a Bíblia foi traduzida para o grego, que era a língua na ocasião, a língua franca, foi que a tradução da Bíblia, chamada Septuaginta, ela traduziu essa expressão de o espírito do dia, e ela traduziu como na viração do dia ou na tarde. E aí a gente entendia daí para frente que o Senhor passava no finalzinho do dia só para ver como é que estava Adão e Eva. Mas essa não é necessariamente a única maneira de entender o texto. A ideia é que o Éden, então, é um local onde Deus se encontra com o homem e encontra com razões específicas para tratar das coisas segundo, ou seja, relacionadas com o espírito do dia. Essa é uma lição muito importante, não é mesmo? Porque cada vez mais a nossa igreja precisa estar se envolvendo e estar atenta às situações do dia a dia. Precisamos estar atentos à maneira como o membro da igreja e as pessoas vivem. Então, em algumas igrejas, por exemplo, por causa da maneira como a igreja ela se reúne e do tipo de pessoas que frequentam, o horário da igreja altera, a maneira como as pessoas comportam-se na igreja é importante. Eu, quando preguei numa igreja lá em Moçambique não, em Angola, chegamos bem cedo, muito cedo. E eu estranhei aquilo, um culto de igreja presbiteriana tão cedo assim. E cedo. Chegamos cedo na igreja, era relativamente grande. E cheguei, não tinha nenhuma cadeira na igreja. Pelo menos no púlpito tinha uma cadeira aqui. Bom, pelo menos o pastor vai sentar, né? Eu espero que os irmãos não achem ruim de sentar no chão. Mas quando foi chegando mais ou menos na hora do culto, cada um chegou com a sua cadeira, que era, na verdade, uma lata daquelas de querosene. E eles já traziam e sentavam, cada um trazia a sua cadeira. Eu achei interessante isso, né? Para a faxineira era excelente, porque ela varria a igreja rapidinho e cada um chegava com a sua cadeira. Bom, o culto começou, já era bem cedo, acho que não era nem 6 horas da manhã. E quando foi 7h30, 8h30, já estava tudo encerrado. E quando deu mais ou menos 11 horas, meio-dia, irmão, a gente podia assar um pão dentro daquela igreja, se deixasse em cima da mesa da Santa Ceia, do calor. Então veja só, eles sabem que o local esquenta, eles sabem que a igreja não tinha ar-condicionado, eles sabem que os irmãos precisariam se deslocar até retornar para as suas casas. Então, dependendo da experiência e daquilo que as igrejas e que o membro da igreja ele tem que enfrentar, aquela igreja se adequou à situação daquela comunidade. Ora, Deus fez a mesma coisa. Ele vinha e falava com Adão e Eva não sobre coisas triviais, mas sobre as experiências do seu dia a dia. O maior exemplo disso é que quando Adão e Eva eles pecaram, Deus apareceu e ele foi exatamente tratar das coisas que haviam acontecido naquele dia. Por que vocês estão escondendo de mim? A resposta de que eles estavam nus, mas quem que fez vocês saberem que vocês estavam nus? Vocês estavam nus há muito tempo, vocês não repararam isso? Então, veja só, quando Deus aparece para conversar, Ele aparece para se relacionar com o ser humano e tratar de coisas do espírito do dia. Quando você vem aqui também na escola dominical, você deveria permanecer para a escola dominical que acontece logo depois, porque nós tratamos também de coisas relacionadas ao dia a dia de maneira mais específica. A igreja não é simplesmente um local onde você vem encontrar-se com Deus, marcar o ponto, bater o ponto ali, pronto, chega por hoje. Não, é um local onde você encontra-se com Deus para tratar de coisas dos seus dias. E ainda, finalmente, o local onde
se encontrava a árvore da vida. Esse é um ponto importante. A gente fica sabendo desta árvore da vida no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 24, quando Adão e Eva já estavam saindo de lá. Perdão, é o capítulo 3. É o 3:22, diz o texto que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, nós lemos aí algo que para o leitor é algo inesperado, e diz então que o Senhor Deus ele disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É nesse aspecto, não que o homem tenha se tornado Deus, e assim, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. E por causa disso, então, o Senhor lançou-os para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, é importante você observar isso. A árvore da vida, ela não foi apontada para o ser humano da mesma maneira que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi. O Senhor Deus não disse: olha, está vendo aquela árvore ali? Aquela árvore é a árvore do não comerás. Está vendo aquela árvore ali? Aquela é a árvore do comerás. Não, ele só mostrou a árvore do não comerás. Aquela você não deve comer. Todas as outras, né, você pode desfrutar delas, mas entre as coisas que haviam para serem desfrutadas, havia então a árvore da vida. E era exatamente essa experiência com a árvore da vida que o ser humano no Éden nunca teve a chance de experimentar. Então, em tese, essa árvore da vida, ela é virgem ainda. Ninguém ainda lançou mão dela. Porque enquanto no Éden, o ser humano não teve chance e o tempo de experimentar da árvore da vida. E depois dessa experiência, Adão e Eva foram expulsos do jardim, e com eles, todos nós. Então, nós nunca tivemos a experiência ainda de tocar ou de lançar mão da árvore da vida. Mas não se desespere. O Apocalipse fala que no novo céu e na nova terra voltará e a árvore da vida estará presente novamente, não apenas uma, mas dezenas de árvores, de um e do outro lado do rio da vida. Apocalipse 2:22, voltam a falar da árvore da vida aparecendo no novo céu e na nova terra. Então, observe, Deus não desistiu do plano inicial. Ele irá retomar, podemos dizer assim, de onde ele parou. Então, essa lição de que no local inicial, na primeira igreja no Antigo Testamento, que é no Jardim do Éden, havia a árvore da vida, e ela simbolizava o pacto maior de obediência e amor. Era a maior de todas as recompensas que o homem teria se ele tivesse lançado mão da árvore da vida. Ele não apenas seria uma pessoa que vivesse para sempre, mas ele viveria agora numa nova dimensão. Os irmãos sabem que Adão, antes de pecar, ele não morria. A morte é algo que vem por causa do pecado. Então explica isso aí, reverendo. Se Adão não morria, a morte é fruto do pecado. Qual que é então a finalidade dessa árvore, que se ele tocasse nela ou se lançasse mão do fruto dela, ele viveria para sempre? Não é a mesma coisa? Tocando ou não tocando na árvore, ele já viveria para sempre se ele não pecasse. Então qual a vantagem dessa árvore da vida? O que há de tão especial nela? Nós vamos falar nisso posteriormente, especificamente sobre a árvore da vida, mas ela simbolizava a própria pessoa de Cristo. E o contato e o encontro com ela formalizaria para sempre
uma situação do homem que não teria mais volta. O encontro com a árvore da vida faria conosco aquilo que nas regiões celestiais com os anjos já está consumado. Os anjos que caíram, caíram e não tem mais volta. E os que permaneceram firmes e não cairão mais. No caso, entre nós, essa situação não está definida como no caso dos anjos. Então, não tem como a gente orar para Satanás se converter, ou para os demônios se tornarem anjos. Isso aí já está definitivamente consumado. Então, o encontro com a árvore da vida traria uma experiência que nenhum de nós sequer tivemos a chance de ver alguém tocando a árvore da vida e o que é que iria acontecer. Infelizmente, nós vimos o que não deveria ser visto, que é lançando mão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, irmãos, qual é a relação que esses primeiros pontos mostram com a nossa igreja hoje? Por causa da ordem que Deus dá ao primeiro casal de se multiplicar e encher toda a terra, e não apenas o jardim do Éden, então aquilo que acontecia dentro do jardim do Éden iria, com certeza, multiplicar e ter consequências por toda a terra. Isso significa, então, que a sua obediência e o seu amor praticados, no caso de Adão e Eva, no jardim do Éden, teria consequências em toda a face da terra. Para os nossos dias, então, aquilo que você pratica aqui, aquilo que você faz aqui, é importante para que seja o primeiro ensaio daquilo que você irá fazer nos locais onde você mora e convive. Igreja, sobretudo, é um local de obediência e de amor. Obediência ao nosso Deus, amor demonstrado a Ele também, que nos criou com amor. Eu vou voltar a falar sobre isso mais vezes, mas que, por enquanto, o Senhor Deus nos ajude a entender este local que nós nos encontramos hoje aqui como uma tentativa melhor que podemos fazer para resgatar aquele momento glorioso que era estar diante de Deus no jardim do Éden, no espírito do dia, vendo-o conversar com o ser humano todos os dias. Vamos abaixar as nossas cabeças mais uma vez e agradecer a Deus por tamanho gesto de amor e que lemos nesse texto da sua palavra. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor fala conosco e teve desde os primórdios o interesse de vir até nós e falar conosco. Inspira-nos, ó Deus, a sermos obedientes àquilo que a tua palavra nos diz. E queremos fazê-lo com amor, dignos do Deus que tu és. Pedimos que o Senhor também nos ajude a valorizar a experiência de estar em tua presença. E queremos, ó Deus, aguardamos com expectativa o dia quando lançaremos mão da árvore da vida, experiência que o Senhor reservou para todos aqueles que permanecerem firmes até o último dia. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.